Já se sabe que quem anda à chuva molha-se. Por isso, para eles tanto faz. São franceses. Fazem parte de um intercâmbio estudantil. Ao todo, o grupo tem 18 elementos. Quiseram incluir no programa uma descida do rio Tâmega. A recebê-los está Tiago Almeida, empresário de Celurico de Basto. Dedica-se e vive dos desportos radicais, mas não sabe por quanto tempo. Nós temos ali a ponte que liga Mondinha-Celurico aqui atrás de mim, portanto a cota da barragem fica, salvo erro, a 11 metros acima desta ponte. Portanto, toda esta área em que nós estamos ficará completamente inundada. Tiago Almeida tem a empresa há cerca de 5 anos. Nessa altura, já sabia que a atividade poderia ser transitória. Mesmo assim, avançou. Garante ao 6 às 9 que o futuro para a região passa muito mais pelo turismo do Rio Selvagem do que pelo lago que a barragem irá criar. Tiago, não precisamos de barragem aqui. Há 5 anos para cá temos dado o nosso melhor para fazer da região de Basto aqui um potencial turístico. Coincidiu também com uma época em que começaram a aparecer novos alojamentos, hotéis, casas de turismo rural, de alojamento local, etc. Fernando Fernandes confirma-o. É proprietário de uma quinta de enoturismo que faz questão de mostrar ao 6 às 9, para que o futuro próximo não transforme a quinta em memória futura. A cota máxima da barragem, caso venha a construir-se, vai inundar mais de 60% aqui da propriedade. Fernando nem quer pensar em tal. Começou a reconstruir a quinta e a plantar a vinha há 25 anos. Como é economista, candidatou-se e conseguiu até apoios comunitários para o projeto. Há uma série de atividades que, pura e simplesmente, desaparecem porque deixam de ter razão. Quer dizer, se a vinha fica submersa, a adega não faz sentido, o enoturismo também não, porque não há vinha para visitar, não há vinhos para provar, seria de facto um desastre. Há anos que João Joanás de Melo tem as contas feitas. O engenheiro do ambiente, investigador universitário e ativista, não tem dúvidas quanto à inutilidade da barragem. Fridão iria produzir 0,6% da eletricidade, 0,1% da energia do país. Portanto, é nada. O certo é que, estando há 9 anos autorizada pelo Estado a construir a barragem, a empresa que ganhou a concessão, a EDP, nunca a iniciou. Em 2016, a espera tornou-se uma suspensão efetiva por 3 anos. O prazo definido pelo Governo e acordado com a EDP termina precisamente a 18 de abril de 2019, a próxima quinta-feira. O argumento para suspender Fridão foi que, reconhecendo-se que tinha impactos muito graves, não se tinha a certeza se ia fazer falta para cumprir as metas do Acordo de Paris e da descarbonização e tal. Ora, neste momento nós temos a certeza de que os fatores que irão determinar se cumprimos ou não Paris e se fazemos com sucesso a descarbonização são muitíssimo mais importantes do que Fridão. Uma posição com a qual o homem que elaborou o plano onde se incluía a construção de Fridão não concorda. À época e na altura justificava-se, e a meu entender, alguns desses empreendimentos deviam continuar a ser executados, obviamente. Para Orlando Borges, um dos empreendimentos que deveriam ter avançado era Fridão. Independentemente dos argumentos usados por ambientalistas e pelos movimentos cívicos locais, que na altura baseavam a contestação num parecer da Autoridade Nacional de Proteção Civil, que referia que, em caso de ruptura da barragem, Amarante seria alagada em poucos minutos. A onda de inundação atingiria Amarante num prazo de 13 minutos, atingindo a altura 90,95 e tendo em atenção que a cheia de 2001, que é a cheia histórica ou do século, atingiu a cota 71. Porventura haverá barragens que estão em situações, do ponto de vista sísmico, que ali não existem, e por isso a probabilidade de ruptura ser superior a esta. Esta é dos locais, de acordo com os estudos que foram feitos, com as informações, a que tem a menor probabilidade de ruptura. Argumentos do Estado que nunca conseguiram tranquilizar os ativistas locais. Hoje, como há 10 anos, em Amarante garante-se luta até às últimas consequências. A segurança objetiva e a segurança objetiva são inegociáveis.
E se eventualmente o Ministro avançar, não duvide que nós avançamos com uma prudência cautelar e uma queixa para a Comissão Europeia, para o Tribunal, para a Comissão Parlamentar de Direitos, Liberdades e Garantias, mas é em 3 tempos, com esta tranquilidade com que estou a falar com a senhora. Há uma década, a barragem não era caso único. Fazia parte de um conjunto de várias que o governo de José Sócrates queria construir. A meta era chegar até 2020 aos 7 gigawatts de energia produzida a partir da água. Sócrates incluía por isso as barragens, na opção do Executivo, pelas chamadas energias renováveis. Apesar de já então os ambientalistas manifestarem dúvidas, Sócrates deu luz verde ao projeto e encarregou o presidente do Instituto da Água de estudar o assunto. Construía-se barragens em Portugal a pedido. Pedia-se para construir num determinado sítio e começava-se a construir por razões várias, sem haver estudos de base, nomeadamente de natureza ambiental. Eu propus ao Governo que não se identificassem locais, mas que se fizessem 2 coisas. Primeiro, um plano, e que esse plano tivesse e considerasse todas as medidas de natureza ambiental e económica para identificar sítios. E a segunda, que nesse plano as barragens não fossem entregues a pedido, mas com base num concurso público internacional. O Programa Nacional de Barragens com elevado potencial hidroelétrico foi lançado em 2007. Uma lista de 25 locais reduziu-se depois a 10 e de 10 passou para 8. O certo é que, entre 2008 e 2009, as concessões decididas por concurso público internacional renderiam ao Estado mais de 620 milhões de euros, que serviram então para diminuir o déficit público. A espanhola Iberdrola foi a empresa que mais contribuiu para o bolo. Por 303 milhões de euros, ficou com a concessão de 4 barragens em Trás-os-Montes. Alto Tâmega, Gouvães e Daivões estão atualmente a ser construídas. Padrozelos foi parada pelo Estado antes do avanço das obras, devido ao aparecimento de uma espécie protegida na zona de intervenção da barragem. A também espanhola Endesa garantiu a barragem de Girabolhos, no Mondego, pagando 35 milhões pela concessão. Acabaria por desistir do projeto. A então portuguesa estatal EDP ficou com as restantes 3 barragens. Pagou 53 milhões e já construiu a polémica barragem de Fostua. E pagou em conjunto mais 231 milhões para ficar com Fridão em Amarante e Alvito no Alentejo. Quando abandonou o projeto de Alvito, a EDP abdicou de um valor residual de 13 milhões de euros. Restam 218 milhões por Fridão. De longe, o maior preço pago por uma só barragem em todo o sistema. Porquê que Alvito, no meio dos 231, valia pouco mais de 13 milhões de euros? Porquê que Girabolhos da Endesa valeu 35 milhões de euros? Porquê que Fostua, que até teria uma produtividade líquida meio superior à de Fridão, valeu 53 milhões de euros? E porquê que Fridão, de repente, que é o único caso em que nós estamos a equacionar ter que devolver o dinheiro à empresa, custou 218 milhões? Porque as concessões tinham diferentes níveis de produtibilidade, ou seja, a produção e a mais-valia hidroelétrica da barragem de Fridão era a segunda a seguir a Fostua, ou seja, era a segunda barragem mais valiosa do ponto de vista da produção hidroelétrica. Argumentos que para os ambientalistas não servem agora nem nunca serviram. Naquela altura, em 2008, o Estado necessitava de facto de arrecadar dinheiro para reduzir o seu déficit. E, portanto, naturalmente, as barragens do Programa Nacional de Barragens, que vieram dar 623 milhões de euros no final de 2008, permitiram naturalmente um balão de oxigênio. Aquilo que fica por explicar exatamente é porque é que, passado lá está tantos anos, estamos a equacionar devolver 1/3. Uma equação que existe porque Fridão está suspensa por iniciativa do Estado há 3 anos.